A entrevista de hoje é sobre células-tronco e para falar sobre o assunto eu converso com o especialista em reprodução humana, Dr. George Caldas. Seja bem-vindo ao Viva Mais, Dr. George. Para a gente começar, o que são células-tronco? Células-tronco são células capazes de se diferenciar em quaisquer células do organismo. É por isso que elas são chamadas de células totipotenciais ou pluripotenciais, porque elas têm esse potencial de diferenciação celular em diversos tecidos do corpo humano. Na prática, qual a importância dessas células? Já que essas células elas têm a capacidade de se diferenciar nesses tecidos, o que se vê hoje na prática e os ensaios clínicos de tratamento com células-tronco, eles têm um único grande objetivo: regenerar tecidos que estão danificados por algum motivo no organismo. Ou seja, regenerar células cardíacas em pacientes que têm insuficiência cardíaca, regenerar células pancreáticas em pacientes que têm insulina, regenerar células que têm pacientes com doenças crônico-degenerativas, doenças autoimunes. A grande capacidade dessas células é tornar sadios ou mais sadios ou com mais cheios de vida esses órgãos danificados por algum tipo de doença. Em que regiões no nosso corpo é possível encontrar as células-tronco? As células-tronco elas podem ser obtidas em diversos locais. E aqui é importante uma diferenciação entre as células-tronco embrionárias, que é o primeiro grande local de potencial de obtenção dessas células-tronco, ou seja, a partir de embriões humanos, e o STF hoje já permite a pesquisa de células-tronco em embriões humanos em determinadas situações, mas não somente em embriões humanos, mas também em células do cordão umbilical, na placenta, no fígado e na medula óssea. E aqui a grande importância é que as células embrionárias elas têm um potencial, e esse é o grande interesse da ciência, porque esse potencial de regeneração e de desenvolvimento celular das células embrionárias ela é muito maior e muito mais específica. O método de obtenção dessas células ainda causa muita polêmica, né? Já que a maioria das técnicas exige a destruição do embrião. Como é que o senhor analisa essa questão? Hoje existe uma regulamentação e o Supremo Tribunal Federal ele já disse que embriões que permaneçam por mais de 3 anos no laboratório com o consentimento do casal, eles podem ser doados para pesquisa, e isso nós temos feito principalmente com a Fundação Fiocruz e a Universidade de São Paulo. E é claro que envolve uma questão ética, que é a questão da manipulação de embriões, mas uma boa parte desses embriões já são embriões não saudáveis ou não viáveis e que não seriam utilizados por esses casais. E eu acho que a ciência, ao longo do tempo, ela vai demonstrar como é importante a utilização racional, ética e de uma forma sadia desses embriões. Essa polêmica envolve a igreja e as diversas religiões e cada um tem o seu ponto de vista certo, mas a ética e a moral, ao longo do tempo, ela tem que ser adequada ao nosso novo modo de vida, à nossa contemporaneidade. Então, é preciso que haja uma fiscalização efetivamente rigorosa, é preciso que hajam leis que não existem regulamentações, mas não existem leis específicas para que haja um trabalho específico para esses embriões, mas não tenha dúvida que é o grande futuro para a cura de inúmeras patologias que hoje acometem de forma crônica milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. A gente ouve muito falar que as pesquisas nessa área estão avançando, mas já existem casos reais de cura de algumas doenças em humanos? Não tenha dúvida, existem diversos ensaios clínicos em diversas áreas da medicina com resultados extremamente promissores e positivos, e aqui a gente pode falar, por exemplo, nas lesões degenerativas da medula, por exemplo, onde pacientes que eram tetraplégicos ou paraplégicos, a partir de reimplante de células-tronco embrionárias inclusive, eles passam a ter uma melhor formação do sistema neuronal. Nós temos pacientes com insuficiência cardíaca e doença de Chagas, com células cardíacas extremamente alteradas e que regeneram parte do músculo cardíaco, dando sobrevida maior a esses pacientes. Existem pacientes com doença de Huntington, que é uma doença que praticamente não tem cura, melhorando a sobrevida, ou seja, existem diversos, e aqui nós poderíamos falar de inúmeros ensaios clínicos que estão sendo feitos e é a terapia promissora do futuro, não tenha dúvida.
muitas mulheres, inclusive, aproveitam o cordão umbilical e a placenta para congelar essas células. Como é que é isso? Então, esse congelamento de células do cordão umbilical é um procedimento simples, é fácil, ele fica congelado ao longo da vida. Se você me perguntar, já está sendo utilizado, é difícil porque tem pouco tempo que esse procedimento começou e cerca de 1 para cada 20 mil recém-nascidos vai acabar precisando utilizar essas próprias células numa doença futura. Então, não é uma coisa comum, mas é uma prevenção. E que, como está disponível, e espero que isso ao longo do tempo esteja disponível no serviço público, inclusive, para que essas crianças, se forem acometidas no futuro de algum problema, eles terem resguardado pelo menos uma chance que não teria se tivessem congelados essas células. Ok, Dr. George, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Obrigado a você.